Boa tarde, meus irmãos. Muito boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir? Dá um ok no chat para perceber que está tudo bem, a internet funcionando, tudo funcionando. Ok, Caterine, obrigado. Gente, é com muita honra, muito prazer e agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos mais um dia diante de tudo que a gente vem passando, essa oportunidade que a SEB traz para a gente, da gente falar sobre espiritismo, trazer uma visão de temas tão importantes aos quais a gente vem nas doutrinárias falando aqui e pensando, refletindo sobre questões que trazem a gente uma reflexão íntima, uma reflexão mais aprofundada da nossa natureza e dos propósitos da nossa vida. Então, é com muita satisfação que eu agradeço a SEB e que possamos, nesta tarde, intuídos pelo nosso anjo da guarda, nosso bom gênio, nosso mentor espiritual, pelos bons espíritos, que possamos entender o que vamos tratar hoje, internalizar o que vamos tratar hoje, porque é de suma importância a internalização do que vamos falar. O tema de hoje, um tema proposto, muito instigante, muito esclarecedor e, sobretudo, muito libertador. Porque o Cristo trouxe para a gente uma frase fantástica que diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, conhecer a verdade é a forma como nós temos de ter a tão sonhada liberdade. A liberdade de consciência que faz a gente pensar fora da caixinha, como a gente fala hoje no mundo moderno. Então, hoje o tema é causas do temor da morte. Causas do temor da morte. Que tema? Esse é um tema que aqui em casa a discussão ela gera inúmeros incômodos, porque muita gente não gosta de falar da morte. Mas, como bem disse Sócrates, o bom filósofo é aquele que se prepara para morrer. Então, que sejamos nós, bons filósofos, para iniciarmos hoje à tarde, nesse momento, um pensamento que nos libertará e que matará a morte. Esse tema de hoje está na quarta parte do Livro dos Espíritos e que Allan Kardec deriva para o livro O Céu e o Inferno. Então, trataremos sobre esse tema de uma forma muito didática, com o intuito de que a gente possa aprender com o que Allan Kardec trouxe para a gente acerca desse tema e que possamos, tendo a oportunidade de aprendizado, matar a morte. Esse é um tema, essa é uma frase que eu gosto muito de utilizar, porque, de certa forma, quando a gente mata a morte, significa que a gente internalizou a questão da imortalidade da alma. Por muito falamos, somos espíritos imortais. A morte não existe. Mas, de certo, a importância se dá quando nós compreendemos e nós temos a oportunidade de intimamente dizer: eu matei a morte. Então, eu vou iniciar dizendo a todos: nós não morremos. Creiam nisso. Todas as religiões espiritualistas, por natureza, elas entendem que há a vida após a morte. E tendo a vida após a morte, algum destino há para a essência que somos. Aqueles que são materialistas entendem que depois da morte há o nada. Pois bem, o que é o nada? Pensaremos a respeito do que existe, do que se dá após a morte.
Então, traremos aqui elucidações sobre este tema, trazido no livro O Céu e o Inferno. Nós passamos por uma situação muito especial na atualidade. Essa pandemia que trouxe a gente inúmeros questionamentos, inúmeras possibilidades de reflexão sobre questionamentos íntimos e filosóficos que a humanidade sempre se fez e sempre se fará até que haja o esclarecimento necessário através do conhecimento libertador. Então, ficamos em casa, muitas vezes, às vezes que saímos temerosos, por muitas vezes estamos em situações que a prudência nos manda e nos determina que não saiamos, ficamos mais reclusos em casa, e isso tudo vem trazendo uma grande oportunidade para a humanidade de refletir sobre inúmeros temas filosóficos. O medo da morte é um desses temas, pois o coronavírus, o Covid-19, veio trazer para todos nós um inimigo oculto ao qual ele pode nos infectar, ele pode nos levar à morte de uma forma abrupta, rápida. Compreendemos que a misericórdia de Deus traz a nós a oportunidade de melhoramento mais rápido através dessa prova coletiva ou dessa expiação coletiva que a humanidade passa. Mas lidar com a morte de tão perto, principalmente aquelas pessoas que estão na lida direta do trabalho, as pessoas que estão diretamente ligadas aos enfermos, aos tratamentos, estão lidando cada vez mais de perto com essa doença, que é uma dádiva divina e que traz à humanidade a oportunidade de refletir. Então, meus amigos, por que tememos a morte? O que é a morte? O filósofo Gonzaguinha, ele diz em uma bela canção, e a vida? E a vida o que é, diga lá, meu irmão? Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. E a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? É alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que é vida, é viver. Ela diz que é melhor morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte. Só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita, e eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Então, com essa música de Gonzaguinha, a gente reflete sobre o que é a vida. Diga lá, meu irmão. Ela é apenas a batida de um coração ou é uma doce ilusão? Se for a batida do coração para os materialistas, ela acaba com o nada. Se for uma doce ilusão, essa ilusão momentânea em que temos a oportunidade de experienciar inúmeras oportunidades de progresso, encerrará com a vida física, mas continuará, não mais como uma ilusão, mas como uma verdadeira vida. A vida não é antagonista à morte. Antagonista à morte é o nascer. Pois a vida, ela é feita de fases, ou faces. Em momentos estamos encarnados, em outros momentos desencarnados. Mas a vida, ela é única. Eu vi Divaldo falar sobre isso. Divaldo falou, a vida é como uma moeda, tendo duas faces. Em uma face estamos encarnados, em outra face estamos desencarnados. Mas a vida é única. Então, por que tememos tanto a morte? Qual a causa?
de temermos tanto a morte. O temor da morte é uma condição inata do homem. Todos nós tememos a morte em um sentimento íntimo, porque sabemos intimamente que chegaremos ao fim do descerramento do corpo físico e que iniciaremos uma nova fase ou fase dessa vida. No livro O Céu e o Inferno, está aqui à minha mão, Kardec vem dizer que este sentimento inato do futuro faz parte do indivíduo, faz parte do ser espiritual, porque aí está a grande sabedoria divina. A sabedoria divina traz a gente este sentimento inato para que possamos, intuídos por este sentimento, oportunizarmos o trabalho na vida. Porque imaginemos se a sabedoria divina não nos desse esse temor da morte. Como nós, simples e ignorantes, estaríamos lidando com a vida presente. Como nós estaríamos lidando com as questões que a lei de conservação prioriza em nós para o cuidado do corpo, diante das situações da vida encarnada. Então, à medida que o homem compreende a questão da morte, o entendimento da morte, esse temor da morte, ele começa a cessar. Então, quais seriam as causas deste temor? Primeiramente, a questão do senso de conservação. O homem tem em si esse sentimento de preservação que faz ter medo ou temor da morte, por achar que depois há o desconhecido. E outro dia a gente estava aqui em um grupo de estudo e estávamos falando sobre a questão da morte e surgiu uma questão interessante. Nós temos medo do desconhecido ou nós temos medo do esquecido? Sabemos que como espírito já reencarnamos inúmeras vezes, nascemos, morremos, renascemos ainda. Progredir sempre, tal é a lei. Então, se já sabemos, morremos e nascemos inúmeras vezes, estamos aqui com esse sentimento inato que há a vida após a morte. Entretanto, o senso de conservação faz com que esse temor da morte se tome do indivíduo por conta do esquecimento do passado, que é um dos princípios da misericórdia divina para o cumprimento da missão espiritual, que é o progresso, diante das reencarnações. Pois bem, esquecemos do passado. Então, esquecemos no momento da nossa última morte. E por que isso acontece? Isso acontece porque, ainda imperfeitos espíritos que somos, em fase de caminhar para a evolução, caminhando progressivamente a nossa evolução, nós estamos em continuado aprendizado. Ainda, certo, muito ignorantes, ou mais ignorantes, do que perfeitos. Pois a escala espírita traz para a gente a oportunidade de descrição das qualificações espirituais para que entendamos, como espíritos imperfeitos, a predominância da matéria sobre o espírito ainda deixa-o em uma fase de ignorância que faz com que ele ainda tenha esse esquecimento do passado muito presente nas suas encarnações. Avançado o espírito, a oportunidade se dá desse esquecimento sendo tão proporcional à sua evolução. Daí, o temor da morte em espíritos mais evoluídos está cada vez menos presente. Então, significa que, quanto mais avançado, menos há o temor da morte. Porque compreendemos a nossa circunstância como seres imortais, como seres espirituais, transitoriamente habitando um corpo físico. Então, o que seria de nós pensarmos
que depois da vida há o nada. O pensamento materialista de que tudo acabaria. As relações mais afetuosas, as relações de pais, filhos, irmãos, maridos, esposas, amigos. Imaginemos, depois da morte, o nada. Kardec continua a falar sobre esse progresso traz para nós essa elucidação, essa compreensão da inexistência da morte, traz para nós o não perder o fruto do trabalho, o não perder as oportunidades de reencontro com aqueles que amamos. De uma forma muito lúcida, de uma forma muito clara, a gente vai percebendo que é muito lógico, e aqui está uma das características fantásticas de Allan Kardec. Ele trazia sempre elucidações de forma pragmática, de forma a entendermos como nós devemos raciocinar a nossa fé. Não aquela fé dogmática e cega, mas sim aquela fé que nos dá a oportunidade de raciocinar acerca dos temas aos quais, por ora, nos eram impostos e que agora, após o século das luzes, a tecnologia avançada, o avanço intelectual da humanidade, a gente possa refletir de forma mais serena, direta e compreensível. Para se livrar desses temores, a principal oportunidade que nós temos é através do conhecimento. Mas um conhecimento que modifica o nosso ponto de vista. Fernando Pessoa, poeta português, diz que o homem é um cadáver adiado. Se nós pensarmos que é inevitável a morte, por que temeríamos a morte? Uma das causas do temor da morte é o temor ao desconhecido. É a falta do conhecimento. A falta do conhecimento do que existe após a morte traz ao homem um grande temor. Pelo simples fato que eu anteriormente elucidei sobre a questão da ignorância do espírito imortal. Criados simples e ignorantes, ainda não despertado para a verdadeira vida, o ponto de vista do homem ainda se dá sobre a matéria e não sobre o espírito. Entendendo a vida espiritual e modificando o ponto de vista, nós temos a oportunidade de desnudar, de desfraldar, de desvelar o mundo invisível e, com isso, matar a morte. Porque se eu compreendo que eu sou um espírito imortal, eu trago para dentro de mim uma convicção firme, forte, presente, de que a morte do corpo físico é só uma passagem, é um trânsito para uma vida melhor. Então vejamos, se por um lado nós temos a ignorância como a causa do temor da morte, por outro lado, nós temos o ensinamento, que também traz a todos nós uma grande carga de aprisionamento. Vejamos como estamos educando os nossos filhos, como nós fomos educados, como nossos antepassados foram educados acerca desse tema da morte. Me recordo que ao ler um livro intitulado Fédon, de Platão, ele conta a história de Sócrates que, preso, estava na sua cela esperando o momento da sua morte, da sua execução. E um soldado chega para lhe entregar a cicuta, o veneno que lhe tirará a vida. E o soldado indaga a Sócrates, pois ele foi dos presos aquele que nunca se queixou da morte que lhe viria. E no momento em que o soldado entrega o veneno a Sócrates, Sócrates o agradece e diz que o que lhe espera além túmulo é muito melhor do que estar
naquele momento presente na sua vida. A certeza da imortalidade da alma para este espírito, para este homem, era tamanha que a sua convicção gerava a fé e a sua fé gerava a coragem. E assim foi que ele tomou o veneno e desencarnou. Sócrates, um dos expoentes da humanidade, do pensamento filósofo, se não o maior entre os filósofos da antiguidade, iniciou naquele momento o que nós poderíamos dizer que é a morte da morte. Jesus, o Divino Mestre, traz para a gente inúmeras oportunidades de pensar sobre o que é a morte e o que é a vida futura. Em determinada passagem pela vida de Jesus, Nicodemos o encontra envergonhado e pergunta a ele como faria para entrar no reino dos céus. Jesus lhe elucida que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo, dando a ideia da reencarnação. Mas seria possível Jesus, naquele momento, trazer à humanidade ensinamentos tão claros que pudessem cegar ou causar maior turbilhão do que as informações através das parábolas, dos ensinamentos que ele trouxe? Então Jesus, naquele momento, traz de forma alegórica que é necessário nascer de novo, pois o que é carne vem da carne, o que é espírito vem do espírito. Dando a ideia de que existe dois pontos, o ponto espiritual e o ponto carnal, que existem duas vertentes, e a vertente prioritária é o espírito. Continua Jesus nas suas andanças e após a morte do corpo físico, Jesus materializa-se aos seus discípulos, dando a ideia da perpetuação da vida. Não poderíamos, de forma nenhuma, entender que não há vida quando ela se materializa à nossa frente. Então, naquele momento, Jesus trouxe para a gente a ideia de que existe a vida após a morte e essa vida é uma vida rica em abundância, porque ele continua a ser aquilo que ele era. Ele faz Tomé tocar as suas chagas para que Tomé tenha a certeza, que seja palpável e crie, através do conhecimento, essa convicção. A doutrina espírita, tendo como um dos princípios básicos a comunicação com os espíritos, a comunicabilidade com os espíritos, traz a todos nós algo que sempre existiu. A comunicação com os espíritos faz parte da humanidade, porque ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Então estamos aqui e estamos lá. E lá também é aqui, pois os espíritos estão imiscuídos ao nosso meio. Estamos envolvidos pelos espíritos e eles se comunicam. Então, se formos remontar a história da humanidade, perceberemos como a comunicação com os espíritos sempre esteve presente, trazendo a todos nós a oportunidade de perceber que há a vida após a morte. Por vezes, o orgulho do homem o torna materialista e, por isso, entender que após a morte, ao nada, seria a forma que o homem tem de querer perpetuar no tempo presente tudo aquilo que o seu orgulho o possibilita para vivenciar a experiência carnal, perpetuando o seu nome, em detrimento do que ele pode fazer em relação à sua vida espiritual, visando a vida futura. Daí, Kardec trazer a ideia da mudança do ponto de vista como ponto principal para essa acreditação e essa perda do temor da morte. Entendamos que, se o princípio da ignorância traz a gente
esse temor da morte, o conhecimento gera a convicção. Então, o que hoje nós temos a oportunidade de estarmos estudando, de estarmos refletindo, de estarmos pensando acerca do temor da morte, isso nos cria através de todo esse ensinamento trazido por Jesus, trazido pelo Senhor. Então, falando ainda desse temor da morte, uma outra causa do temor da morte é o ensinamento. O que nos foi ensinado, o que a humanidade vem ensinando sobre a morte, o que é pintado de forma religiosa acerca do cenário pós-morte. A ideia é que, após a morte, as consequências para o homem que muito mal fez serão danosas e que para o homem justo será o céu. Trazendo a ideia do céu e do inferno e o pensamento de que, para atingirmos o céu, estaríamos na condição de justos, plenos, puros. A ideia de que todos nós, aprendendo com o ensinamento de Jesus, naquela passagem onde ele traz a mulher que ia ser lapidada ou apedrejada, e ele diz, e perpetua-se no raciocínio, no íntimo da humanidade até hoje, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Traz para a gente a ideia de que, enquanto nós estivermos impuros, a nós será trazido a ideia daquele inferno, daquele lugar onde só haverá choros e ranger de dentes. Daí o grande temor da morte, porque sabemos que estaremos em uma situação a qual não será benfazeja a todos nós. Então a religião traz a gente uma ideia muito clara, mas muito danosa, porque os dogmas traz o aprisionamento da consciência, do raciocínio. Então, se por um lado nós temos o dogma, por outro lado nós temos a fé raciocinada, a oportunidade de refletir e pensar de uma forma mais ampla sobre o ponto de vista ao qual nós entendemos e internalizamos a morte. Deixa eu encaminhar o link aqui. Então, façamos o pensamento na seguinte reflexão. Por que existem espíritas que temem a morte? Haja vista o conhecimento que a doutrina espírita traz a todos nós, é de desvelar o mundo espiritual. Logo, espíritas não deveriam temer a morte. A doutrina espírita traz para a gente a ideia de que as causas e consequências estão intimamente ligadas e que nós devemos, através do conhecimento, lapidar o que somos para termos uma vida feliz além túmulo. Então, trazendo a ideia de que nós temos o conhecimento que gera a convicção, que gera a fé, que gera a coragem, perdemos por completo o temor da morte. Porque quanto mais nos esclarecemos, mais esse temor diminui. Então, sejamos espíritas verdadeiros, assim como traz Kardec, lutando contra as nossas más inclinações, adentrando esse mar de oportunidades que é o pensamento virtuoso e moral que a doutrina espírita nos possibilita para vencermos as más inclinações e assim, através do conhecimento, nos libertarmos. No Evangelho tem uma passagem intitulada A Lei do Amor, que é trazida por Lázaro, o Espírito, e que ele diz que no início, os homens, os espíritos,
criados recentemente, são só extintos. Então, no princípio, os espíritos são só extintos, agem como instinto e vivenciam as experiências através do erro ou do acerto, sem a intelectualidade desenvolvida, sem o conhecimento apurado, vivencia mais de forma instintiva do que de forma raciocinal. Estando avançado e corrompido, esses espíritos têm sensações. Percebam os termos que ele utiliza: avançado e corrompido. Avançado intelectualmente, mas corrompido moralmente. A humanidade hoje encontra-se avançada tecnologicamente, intelectualmente, mas percebemos ainda uma corrupção que adentra a veia social e que inicia-se nos indivíduos que necessitam de depuração. Pois bem, continua Lázaro a dizer: os espíritos instruídos e depurados, instruídos porque o conhecimento introjetado gera a convicção que gera a fé raciocinada. Instruídos, esses espíritos, e depurados das suas más inclinações, eles têm sentimentos. Então percebamos que o conhecimento ele é importantíssimo, mas não apenas o conhecimento intelectual, mas o conhecimento também moral. O conhecimento moral que intelectualiza o espírito para que ele possa agir conforme as leis de Deus, conforme a lei moral, que traz uma conduta acertada para a humanidade de como deve vivenciar a experiência na Terra para ter uma vida feliz. Então, meus irmãos, temer a morte, ainda de forma natural, entendamos que a providência divina nos dá essa faculdade para que possamos, cuidando da vida, cuidando do corpo, priorizando a vida presente, mas com olhos na vida futura. Priorizando o agora para vivenciar o futuro além-túmulo de uma forma mais feliz. Então sejamos nós verdadeiros espíritas, que sejamos nós os verdadeiros compreendedores da vida, de como ela realmente é, matando a morte, vivenciando o hoje e o presente com olhos no futuro. Pois quando modificamos o ponto de vista ao qual nós enxergamos a vida e compreendemos a vida, nós temos a oportunidade de temer cada vez menos a morte, descortinando cada vez mais a vida invisível através da comunicação com os espíritos, com as intuições que nós temos através do nosso anjo da guarda e dos espíritos que nos acompanham. Essa comunicação dar-se-á cada vez mais fluida, cada vez mais evidente, cada vez mais perceptível, quando nós, encarnados, estivermos cada vez mais sensíveis a essas percepções. Então, a compreensão da morte, a compreensão da verdadeira vida, a compreensão das leis de Deus, a compreensão dos princípios norteadores e fundamentais da doutrina espírita, possibilita que esse conhecimento introjete em nós uma convicção que é a convicção primordial para que entendamos o que realmente somos, qual o nosso propósito na vida, o que nos espera após a morte do corpo físico. E essas perguntas filosóficas ficarão cada vez mais acalentadas, acalmadas, amansadas nos nossos corações. Por isso, Kardec assevera que os espíritos não devem temer a morte, que os espíritas não devem temer a morte. Porque o verdadeiro espírita é aquele que ama, é aquele que instrui. Amai-vos e instruí-vos, diz o Espírito da Verdade a todos os espíritas. Façamos a nossa parte do mergulho íntimo nas nossas más inclinações, mas façamos com disciplina, disciplina e disciplina. O estudo verdadeiro e sincero das obras kardecianas que trazem a elucidação
que trazem o conforto moral e o conforto emocional para um momento tão difícil a qual a humanidade se arrasta de forma penosa, mas que podemos nós, cada um de nós, nos dar a oportunidade de progredir de forma lúcida, podendo utilizar o que a doutrina espírita traz para nós, do conhecimento que liberta, da verdadeira boa nova ao qual o Cristo Consolador traz a todos nós. Que Jesus nos abençoe, que os nossos bons anjos, os nossos mentores espirituais, nos auxiliem na compreensão de hoje, desse tema tão importante, que faz cada um de nós refletir sobre o verdadeiro propósito da vida e o ponto de vista ao qual nós devemos priorizar a nossa vida. Onde estiver o seu tesouro, estará o vosso coração. Coloquemos na vida futura o nosso propósito presente, pois só assim conquistaremos a almejada felicidade. Nascer, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Façamos disso um propósito de vida, pois sabemos que o que vivenciamos hoje é uma oportunidade de progresso para a vida feliz, a vida futura. Agradeço a SEB pela oportunidade de estar aqui hoje, nesta grande tarde, falando sobre um tema que precisamos refletir bastante. Afinal de contas, todos nós perderemos esta carcaça, este corpo material, e um dia estaremos desvencilhados dos liames materiais, vivenciando a vida espiritual. Então, mais uma vez eu vou dizer para vocês, nós não morremos, somos imortais. Um beijo grande no coração de vocês e que Jesus possa estar sempre sendo o modelo e guia, o farol para nos guiar neste mundo de provas e expiações. Um beijo grande, fiquem com Deus.